Você que está no canal É Demais, essa aula vai lhe trazer um pouco mais de conhecimento sobre números primos. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, comente, compartilhe, isso é muito importante para nos manter aqui. E vamos começar a nossa aula, meu tartaruga ninja. A nossa aula vai começar com um bate-papo, né, entre os primos, tá? É uma tirinha da Cientirinha. Então tá aí para você. Veja só o papo legal aí entre o 2, né, e o 23. Saudades, primo, você é um cara ímpar. Aí o 23, você diz isso para todo mundo aqui na festa. Interessante porque ele fala isso pro 2 porque o 2 é o único número primo nesse conjunto, tá? No conjunto dos números primos só tem um número par, que é o número 2. Aí o número 37 fala bacana, aliás, ele fala pro 13 ou é 73, não sei, qualquer um dos dois vai ser primo, né? Bacana ver a turma continua unida, né? O 37 fala. Aí o 13 diz, verdade, é uma galera que não se deixa dividir por qualquer fator. Bem interessante também esse papo, porque o número primo ele só é divisível pela unidade e por ele mesmo. Ou seja, não é qualquer fator que vai dividir o número primo. Então, bem legal aí a resposta do número 3 ou 73, como você quiser, porque ambos são primos. Você sabe quem é aquele sujeito? Isso quem falou foi o número 61 para o 137. Também não conheço, é um primo distante. Aí os primos lá reunidos e falam, ouvi dizer que ele trabalha com criptografia. Ou seja, você vê que na estampa da camisa do primo distante, daquele cara lá que está completamente alheio, né, à festa, tem números na camisa dele e são números grandes, mas são todos números primos. Por isso ele fala primo distante, porque são números grandes, né? Se você for botar na reta numérica, realmente eles estão bem distantes. Aí ele diz, ele deve trabalhar com criptografia. Criptografia é usada para esconder, né? Para embaralhar dados da internet, para que você não leia, tá? Por exemplo, quando você manda uma mensagem para um amigo, essa mensagem, só quem vai conseguir ler é aquela pessoa que você enviou. Ele vai ter a chave para abrir ela. Onde está essa chave? Está na tua web, tu não vê não, mas você tem uma chave aí na web que só é sua, tá? Para abrir mensagens que enviou para você. E essas mensagens, só quem vai conseguir ler é você, porque elas estão criptografadas. E essa criptografia, se usa muito números primos. De preferência, números primos bem grandes. Daí o fato dele dizer que ele trabalha com criptografia, porque os números primos que estão na camisa dele são números primos bem grandes, tá bem? Eu vou até fazer um vídeo aula aqui mostrando como é que esses profissionais usam números primos, né, para esconder dados. Então, por isso é que ele diz, deve trabalhar com criptografia, porque os números primos da camisa dele são números grandes, tá bem? Então, vamos para as primeiras questões da aula de hoje. Qual é a diferença entre um número primo e um número composto? Opa, um número primo ele tem apenas dois divisores, a unidade e ele mesmo. O número composto, não. O número composto tem vários divisores, podem ter 3, 4, 15, 20, sei lá, uma infinidade de divisores, né? Depende do número. Que número natural é divisor de todos os outros números, um número natural que divide todos os outros? Meus amigos, é o número 1. Se você pegar o número 2 dividido por 1, dá 2. 5 dividido por 1 dá 5. 10 dividido por 1, isso aqui dá 10. Então, você dividir por 1 é você repetir o número, né? Mas não deixa de ser uma divisão. Então, o número 1, ele é divisor de todos os outros números. Então, essa é a resposta da questão de número 2. A questão de número 3 diz o seguinte, que número natural é divisível por qualquer número diferente de zero. Opa, qual é o número que é divisível por qualquer número diferente de zero? É o próprio zero. Olha aí, se eu pegar 0 dividir por 2, vai dar 0. 0 dividir por 5, isso aqui vai dar 0. 0 dividido por 10, isso aqui também dá 0. Então, 0 é o número natural, tá, que é divisível por qualquer outro número diferente de 0.
Tranquilo? Eu espero que tenha entendido até aí a questão de número 3, tá? Vamos para a questão de número 4. Quais são os números primos menores que 30? Caracas, números primos menores que 30. Eu vou botar aqui, tá? Os números primos menores que 30 são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23 e o 29. Eu acho que isso aqui vai nos dar exatamente 10 números, tá? Esses aqui são os números primos menores que 30. É importante que você conheça esses números. É importante que você decore eles, tá? É simples de você fazer isso. E o teu professor de matemática vai se maravilhar quando ele tem um aluno que que chama atenção, né, na sala de aula, não por molecagem, mas chama a atenção com conhecimentos matemáticos, que simples, mas que eleva muito o teu autoestima, tá? E a tua relação com o teu professor de matemática. Todo professor de matemática gosta do aluno que tem uma certa dedicação. Não precisa nem ser muito dedicado, mas que tem uma certa dedicação pela matemática. E isso aqui é muito simples, tá? Então foi o que nós vimos aqui. Quais são os números primos menores que 30? Nós temos aí, né? Todos eles. E vamos para a questão de número 5. Qual é o único número primo? Qual é o único número primo que é par? Ou seja, a questão de número 5. Eu acho que nós já até respondemos. Se não respondemos, vamos responder agora. O único número primo par é o número 2. Acho que a gente falou lá na tirinha, né? O número 2 é o único número primo par. Então, essa é a questão de número 5, né? Fiquei na dúvida se a gente já tinha respondido. Mas sim, quando a gente fez a leitura da tirinha, a gente viu lá que o único número primo par é o número 2. Uma informação interessante. Copie isso aí. Copie, tá? Se você não copiar, daqui 2 dias você não lembra mais. A sexta questão. Qual é o maior número primo de 2 algarismos? Meus amigos, é importante que você conheça até uma certa quantidade de números primos. Mas se você conhecer essas, já tá bom, já tá ótimo, tá? Teu professor vai agradecer. Mas ele quer o maior número primo de 2 algarismos. Meus amiguinhos, se a gente continuar isso aqui, tá bem? Nós vamos encontrar vários. A gente vai chegar aqui no número 71, no 73, depois 79, tá? São números primos. Aí nós vamos para o 83, 89, aí nós vamos para o 97. 97 é o maior número primo de 2 algarismos. Depois daqui, nós vamos ter o 101, o 103, o 107 e por aí vai. Mas o 97, tá? Respondendo à questão de número 5, é o maior número primo de 2 algarismos, tá bem? Vamos para a questão 7. Qual é o menor número primo de 3 algarismos? Opa, já até botei aqui, tá? É o 101, não é isso? Dá para ver aqui? 101 é o menor número primo de 3 algarismos. Depois vem o 103, 107, o 113 e 127. Então, o menor de 3 algarismos é o número 101, tá bem? Então, essa aí foi a questão de número 7, menor número primo de 3 algarismos. E agora nós vamos para a questão de número 8. Decomponha o número 60, 64 e 210 em fatores primos. Olá, olá, olá. Eu vou apagar isso aqui, tá? Então, vamos aqui, ó. Vamos decompor o número 60 em fatores primos. Tá aqui. Vamos seguir essa fila. Decompor em fator primo, vamos seguir essa fila aqui, ó, tá? Nessa ordem aqui. Olha aí, dá por 2, 60? Você olha, 60 dá por 2? Dá. Aí você taca o 2. 60 dividido por 2 vai dar 30.
30 dá para dividir por 2? Dá. Continue no 2. Isso aqui vai dar 15. 15 é divisível por 2? Não é. Ah, mas é por 3. Ah, 15 dividido por 3 vai dar 5. Então, 5 é divisível por 3? Não é, mas é por 5. Então, 5 dividido por 5 dá 1. Quando chega aqui ó, em 1, acabou a nossa decomposição em fatores primos. E aqui eu estou representando o número 60 na forma fatorada. Esse expoentezinho que meu filho está vendo aqui, meu tartaruga ninja, ó, aqui circulado de verde, isso aqui é o expoente. Ele está me dizendo quantas vezes esse fator aqui, tá, que é a base 2, esse fator apareceu na decomposição. Então, se é 2, é porque ele apareceu 2 vezes, tá bem? Vamos agora fazer a decomposição do número 64, tá? Decomposição do número 64. A outra coisa interessante aqui, voltando para o número 60. Quantos fatores primos tem o número 60? Tá? O número 60 tem 3 fatores primos. São perguntas recorrentes que o teu professor faz na sala de aula. Tem no teu livro, né? Tu vai ter que responder esse tipo de pergunta. É muito importante, viu? Você copiar essa aula, copie, dê uma olhada mais tarde, amanhã. Você vai ficar muito, mas muito bem na questão de números primos. Tu vai ter o seguinte, ó. O 60 ele tem apenas 3 fatores primos. É o 2, o 3 e o 5. Eles aparecem aqui, ó. 2, 3 e 5. 3 elevado a 1, quando não tem nada aqui, é 1, tá? Por convenção é 1. Então, aqui 5 elevado a 1. Isso é porque esse fator 3 e o fator 5 só aparece uma vez. Esse aqui aparece 2 vezes, por isso elevado a 2. Vamos agora fatorar o 64. 64 dá por 2? Dá. Isso aqui vai me dar 32. Eu vou botar de vermelho, tá? Como eu fiz. Olha só aqui. Por 2, aqui vai dar 32. Por 2, isso aqui vai dar 16. Por 2, dá 8. Por 2, dá 4. Por 2, dá 2, que por 2 dá 1. Olha aí. Você poderia me perguntar o seguinte... E agora, o 64 tem quantos fatores primos? Ele tem um fator primo, que é o 2, e esse 2 aparece 6 vezes, tá? Esse expoente está me dizendo o seguinte, que o fator primo 2, ele apareceu 6 vezes na decomposição. Então, está aqui o 64 escrito na forma fatorada. Muito importante isso, tá? Escrever eles na forma fatorada. Vamos agora para... letra, aliás, não é nem a letra, né? Temos que responder aí essas letras, mas é o número 210. Vamos decompor o número 210 em fatores primos. Vou aumentar isso aqui. Olha só, meu tartaruga. 210 é divisível por 2? Sim, né? Termina aqui em 0, então é divisível por 2 sim, que vai dar 105. 105 é divisível por 3? É, né? Ah, professor, como é que tu sabe que é divisível por 3? Regrazinha de divisibilidade. Você soma os algarismos do 105. Se der um múltiplo de 3, é porque ele é divisível por 3. Ou seja, aí é 1 mais 0 mais 5, que isso aqui vai dar 6. 6 é divisível por 3? É. Pois então o 105 também é. Então 105... por 3, isso aqui vai dar 35. 35 não é mais divisível por 3, né? Somando aqui vai dar 8. E 8 não é divisível por 3. Somando 3 mais 5, 8. E 8 não é divisível por 3. Isso implica que 35 também não é. Então, o que eu vou fazer? Vou para a regra de divisibilidade. Nós temos que o número é terminado em 5. Quando é que um número é divisível por 5? Quando ele termina em 0, né? O algarismo das unidades é 0 ou 5. Então isso aqui é divisível por 5, que aqui vai dar 7. 7 não dá por 5, mas dá por 7, que aqui dá 1. Se você olhar, a gente seguiu de forma ordenada isso aqui, né? Ó, o 2, o 3, o 5 e o 7. Professor, e se eu atropelar essa ordem, eu vou errar? Não, pode dar certo, mas
Eu digo para meus alunos fazer sempre nessa ordem, porque em algum momento isso vai ser importante, tá? Então tá aqui, ó. Nós vamos colocar aqui o número 210 na forma fatorada, que é 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Então, como o problema pediu, né, era para nós decompor em fatores primos o número 60 está aqui, o 64 está aqui e o 210 está aqui todos escritos na forma fatorada. Vamos responder a letra A. Quantos fatores primos tem o número 60? Ora, 3, não é isso? 3 fatores primos. Está aqui eles, olha só. O 2 aparece 2 vezes, o 3 e o 5. 3 fatores primos. Letra B, quantos fatores primos tem o 60? O 60 ele tem um fator primo que se repete aqui 6 vezes, né? O número 210 tem quantos fatores primos? Tem 4, né? O 2, o 3, o 5 e o 7. 4 fator primo. Nenhum se repete, então tá aqui, ó. Todos elevado a 1. Esse expoentezinho aqui, que quando não tem nada, tá? Por convenção, é 1. E nós vamos para a letra D, que ele diz quais são os fatores primos comuns de 60 e 210. É muito importante você decompor dois números em fatores primos, escrever eles na forma fatorada e você conseguir ver os fatores comuns, tá? Entre esses dois números, entre 3 números. Por exemplo, aqui nós decompomos 3 números, mas o problema só pede de 2, né? O 210 e o 60. Então, quais são os fatores comuns? Ó, o 2, vou botar aqui, ó, o 2 e o 2, tá aqui. Então, o 2 é um fator comum, tá bom? Temos 2 elevado a 2 e temos 2 elevado a 1. Ele só pediu um fator comum, o fator comum é 2. Você poderia olhar aqui também, ó, 2 e 2. Qual é o outro fator comum? É o 3, ó, 3 aqui, olha só, 3, olha aqui, o 3. Então, outro fator comum é o 3. E ainda tem o 5, né? O 5 aqui, ó, fator comum 5, tá bom? E aqui também, olha aí, ó, o 5. Esses aqui são os 3 fatores comuns, fatores primos comuns do número 60 e o número 210. Isso é muito importante, tá? Copie isso aqui direitinho, tá? Leva para teu professor ver na tua escola, você que é aluno do 6º, do 7º ano, não sei em que série você tiver, onde você tiver curiosidade, onde você estiver, tá? E tiver curiosidade de aprender isso aqui, é só você copiar, levar para o teu professor, tirar alguma dúvida com ele, não importa onde você esteja, tá bem? Você só tem a ganhar com isso. Se você gostou, deixa um like aí pra gente, compartilhe, tá? E fique com Deus. Um abraço.